Reverendos diáconos, queridos irmãos e irmãs, se pudéssemos resumir a celebração de hoje, diríamos: Cristo sacerdote instituiu o sacramento de amor, que é a Eucaristia. Em todas as civilizações tradicionais, incluindo os povos vizinhos de Israel, encontramos sacrifícios, encontramos imolação a Deus com rito religioso essencial. Este servia para abrir o caminho para o homem participar do mistério divino. Em sua última ceia pascal, então, na véspera da sua paixão, Jesus ele instituiu a Eucaristia, sob os sinais do pão e do vinho, antecipando e também perpetuando de maneira sacramental sua paixão e morte para a salvação da humanidade. Ele quer que celebremos a sua memória. Diz o texto: fazei isto em memória de mim. Portanto, este memorial de Cristo recebido pela Igreja é, de fato, por ela realizado. Com as mesmas palavras, com os mesmos gestos, através desse rito, com os mesmos sinais, pão e vinho. O que aconteceu naquela noite, na ceia pascal do Senhor com seus apóstolos, não somente os atingiu, mas atinge hoje a todos nós que escutamos sempre aquela frase: a ceia do Senhor possui um valor eterno e permanente. Por isso, amados irmãos e irmãs, a Eucaristia é de fato o sinal mais evidente deste amor de Deus para com o ser humano. A Eucaristia é o meio mais forte que Deus nos deixou para participássemos de sua vida. É o próprio Deus que se dá, que vem se unir a nós, que vem dar a sua vida. O próprio evangelista João, no capítulo 10, diz: eu vim para que todos tenham a vida e tenham em abundância. Amados irmãos, a Eucaristia é o mistério da fé. Nenhum sacerdote que é plasmado por ela conseguiria achar palavras, definições sobre a maravilha que é a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor. E quando comungamos por desejo do Senhor, anunciamos a sua morte e proclamamos a sua ressurreição até que ele volte. O versículo 26 da segunda leitura diz isso: todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Na primeira leitura de hoje encontramos a primeira parte das instruções do Senhor. Até o versículo 11, se lê como o rito de uma cerimônia e o que se deve fazer para justamente celebrar a Páscoa. Por exemplo, a qualidade do animal, quem vai comê-lo, como prepará-lo, a data e a hora exata de que tudo isso vai acontecer. O autor da primeira leitura, ele se fundamenta no fato passado, que é uma antiga festa primaveril dos pastores nômades, que celebravam a passagem, que quer dizer Páscoa, e é a passagem do inverno para a primavera. E esta imagem toma um novo sentido agora com a comemoração da passagem também da escravidão do Egito para a liberdade do povo de Deus. E é nesse sentido que vamos compreendendo que o texto vai nos aproximando também desta realidade pascal a qual nós vamos viver. O quarto evangelho de hoje, o evangelho de São João, diferente dos outros evangelhos, não relata a instituição da Eucaristia na última ceia do Senhor com seus discípulos, mas coloca aqui em seu lugar o rito do lava-pés. E este gesto, à primeira vista, parece um pouco desconcertante, mas possui uma relação profunda com a Eucaristia. Porque aqui também se manifesta o sinal de amor e a entrega de Jesus. O relato ele tem 3 partes. A primeira parte é uma introdução que o texto faz. A segunda parte é o próprio rito do lava-pés. E a terceira parte é a instrução do Senhor sobre aquele ato. Então, a primeira parte é a introdução, que ressalta aqui
uma dupla motivação de Jesus para a ação desse lava-pés. Porque Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. E aí sim o texto deixa bem claro para nós. Ele lava os pés dos discípulos por causa da sua passagem para o Pai, mas também do seu amor aos seus. O próprio Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, capítulo 7, no versículo de número 7, diz que Deus revela o amor, o seu amor pelo seu povo. E é nesse sentido que o rito do lava-pés vem expressar, logo numa introdução, a sua partida para o Pai, Jesus, e o seu amor aos seus. O segundo é o próprio rito, melhor dizendo, do lava-pés. Antigamente, como hoje também, se lavava antes da refeição as mãos, por exemplo, ou se oferecia água à pessoa que estava chegando na sua casa como gesto de hospitalidade. Até porque naquela época não se tinha sapato, as pessoas andavam de sandálias e a poeira da rua impregnava nos pés, então se lavava os pés antes da refeição. Então se oferecia água justamente por causa disso, por causa da poeira do caminho. Quem lavava geralmente os pés era o servo ou até um discípulo do mestre. Por isso, provoca-se aqui uma negativa inicial de Pedro. Pedro está negando aqui, dizendo, não, Jesus não pode lavar os meus pés. E ele não compreende isso. Até porque, queridos irmãos e irmãs, o lava-pés de Jesus não possui esse sentido. Mesmo porque o lava-pés acontece durante a ceia e não no princípio da ceia. E este é um dado importante. E Jesus disse então para Pedro, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Amados irmãos e irmãs, Pedro precisa deixar Jesus lavar os seus pés, até porque a condição inevitável para ter parte na herança celeste com Jesus é este. O sentido profundo vai ser entendido depois. Neste momento, o que é importante é obedecer ao Mestre. O terceiro aspecto é o simbolismo daquilo que significa o lava-pés, que é justamente a humilhação presente de Jesus, que foi voluntária, incrível, de ser servo, que representa a própria morte que ele vai realizar justamente para obter-nos a vida eterna. Este exemplo deve ser seguido. Por isso que a igreja nos ensina que a vida cristã consiste justamente em imitar Jesus Cristo, que vem animar a vida de cada um de nós, que vem nos ensinar o caminho da perfeição, que vem nos apontar o caminho do céu. Agora, é até fácil compreender, entender o gesto. Difícil mesmo é realizá-lo no dia a dia da nossa vida. O lava-pés de hoje nos ensina que devemos lavar os pés uns dos outros. Marido deve lavar os pés da esposa, esposa deve lavar os pés do marido. Os pais devem lavar os pés dos filhos, os filhos lavarem os pés do pai e da mãe, e assim por diante. O irmão lavar os pés dos irmãos. Mas existem outras considerações importantes dentro desse contexto. Toda existência de Cristo tem sido um dom aos seres humanos. Jesus não conservou nada para si. Uma célula do seu corpo, ou nenhuma gota do seu sangue. Ou seja, inteiramente Jesus se ofereceu, se doou de maneira infinita, se doou por amor de maneira infinita. Lembremos aquela mulher no Evangelho que derramou todo o nardo nos pés de Jesus. Aquele gesto de derramar todo o nardo nos pés de Jesus e depois enxugá-los com seu cabelo é o simbolismo também de se doar completamente. Ou outra passagem na Sagrada Escritura, aquela pobre viúva que não tinha nada, apenas uma moeda, e depositou aquela única moeda que tinha no templo
o gesto de se entregar totalmente, de se doar totalmente. O rito de hoje do lava-pés também tem esse sentido. Quem sabe hoje, nós como igreja, como povo de Deus, vamos fazer a nossa renovação de entrega a Deus totalmente. Entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, entregar a nossa família totalmente nas mãos do Senhor. Um segundo aspecto, uma segunda consideração que é importante ser dita, é que não é concebível que vivamos na desonestidade da fé. De um lado temos a Eucaristia como sacramento da unidade, como sacramento da partilha, da igualdade, da doação recíproca. E comungamos todos os domingos. Do outro lado, uma comunidade, uma igreja que talvez viva aí a discórdia, a desavença, o ódio, o não comprometimento, o não acolhimento e assim por diante. De um lado a Eucaristia e do outro a nossa atitude. Parece que estão em caminhos diversos. Amados irmãos e irmãs, comunidade assim é uma comunidade que reduz o sacramento a uma mentira. É como o exemplo daquela mulher que aceita se casar com o marido, mas trai o seu marido com muitos amantes. E é importante que a gente perceba, já que estamos celebrando também a instituição da Eucaristia, que a Eucaristia, que é o centro da nossa vida, nos transforme plenamente. Se hoje eu não sou bom, eu preciso ser melhor amanhã. Se eu tenho pouca fé, eu preciso aumentar a minha fé. Eu não posso entrar numa celebração, comungar da Eucaristia e sair da mesma forma. Não, a Eucaristia precisa transformar a minha vida. Isso se fala da honestidade da fé. Um terceiro aspecto importante para a nossa meditação é preciso ter presente que o pão eucarístico é um dom. Ninguém é merecedor da Eucaristia. Não é um prêmio merecido pelos nossos bons atos ou pelos nosso procedimento no dia a dia da vida. Não, é o alimento oferecido aos pecadores arrependidos. A Eucaristia nos recorda a condição de pecadores, mas também nos estimula a nos tornarmos o que ainda não somos: pão partido e vinho derramado em favor dos irmãos. Amados, a Eucaristia só se torna verdadeira comunhão, e esse é o nome, né? Comunhão, se aprendermos a viver a lição do lava-pés. Por isso a Eucaristia é sinal expressivo da comunhão, de perdão e de amor. Comungar da Eucaristia é viver o amor. Comungar da Eucaristia é viver o perdão. Comungar da Eucaristia é ser igreja. É viver a fé com intensidade. E o último aspecto, para finalizarmos a nossa meditação hoje, é a própria cena do lava-pés, que tem dois aspectos importantes. Reparem que a cena de hoje acontece em silêncio. Tudo aconteceu em silêncio. Se você reler o texto, tudo acontece em silêncio. Por quê? Porque o gesto que aquelas pessoas estão vendo, assistindo ali, é tão surpreendente que os deixam quase que desorientados. Como é que pode Jesus lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos que estão ali? Porque é justamente o que veio de Deus quem agora lava os pés dos apóstolos, justamente com o objetivo de ensiná-los, não só ensiná-los, mas a nós hoje, a atitude correta para viver o caminho do lava-pés. A atitude correta para viver o caminho do lava-pés é você servir, é ser servidor. É não somente você lavar os pés dos outros, mas também deixar que os outros possam lavar os seus pés. E é interessante que nesta cena do lava-pés, esse é o segundo aspecto dentro desse tema, é o avental, que todos os anos a gente relembra na homilia. Se vocês lerem os 2 versículos que vão falar sobre o avental, eles dizem assim, versículo de número 4 do nosso Evangelho.
Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se, versículo 4, da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Esse foi o primeiro ato. O segundo está no versículo de número 12. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vou ler novamente. 4. Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e amarrou-a na cintura. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Tem alguma coisa de diferente. Primeiro, tirar as vestes indica fazer-se escravo de todos. E a palavra escravo está ligada à palavra de serviço. Lembra que Nossa Senhora diz: eis aqui a escrava do Senhor, ou eis aqui a serva do Senhor. Tirar a roupa é dizer: eu quero ser servo. E quantas vezes a gente não quer tirar as nossas roupas da prepotência, da vaidade, do orgulho? Não quer. E quando você não tira a sua veste, você não consegue servir plenamente. Segundo, depois que lavou, Jesus retoma as suas vestes e senta. E esses aspectos mostram a condição da pessoa livre. Por que isso? Porque os escravos permaneciam de pé, prontos para executar a ordem. Jesus não. Tomou a roupa e sentou-se. Ele não é o escravo como aquelas pessoas concebiam na época, que permaneciam de pé. Não. Existe ali uma postura livre de Jesus. Eu, como mestre, ensino. Eu, como mestre, sirvo. Eu, como sacerdote, sirvo. Eu, como coordenador, sirvo. Eu, como leigo, sirvo. E esse é o nosso caminho. Isso mostrou que o ato de servir é um ato livre. Se você não estiver livre para servir, o serviço que você é chamado a abraçar não vai acontecer. E se acontecer, não vai ser bem feito. Porque você não é livre para fazer aquilo acontecer. Por isso precisa da vontade, precisa do amor. E quem não estiver disposto a isto, nunca saberá servir e compreender o ato de amor. Jamais. Quem não estiver disposto a servir e lavar os pés, nunca vai compreender o ato de amor. E a última imagem desta de tirar o manto, e eu vou ler novamente: levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e amarrou-a na cintura. Depois de lavar os pés, vestiu o manto e sentou-se de novo. Repare que existe um detalhe. João, o evangelista de hoje, não diz que Jesus tirou o avental antes de colocar suas vestes. E esse é o dado interessante do evangelho. Vou ler para vocês novamente, já li 3 ou 4 vezes. Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. A toalha está na cintura. E agora, depois de lavar os pés, Jesus vestiu o manto. Ele não tira o manto. Vestiu o manto e sentou-se de novo. Esta peça do vestuário permaneceu com Jesus. Não se trata aqui de um engano, queridos irmãos e irmãs. O avental ou a toalha é o símbolo do serviço ao irmão. É o distintivo que o cristão jamais pode depor, jamais pode tirar. Deve vesti-lo sempre e a todo momento. Amados, é por esse avental e não por outro sinal que se reconhecem os verdadeiros discípulos de Jesus. Ao vestir o avental, nunca tire. Para ambos os gestos, então, que nós conhecemos e visualizamos nessa liturgia, tanto o lava-pés quanto a Eucaristia, Jesus pede continuidade. Na Eucaristia, fazei isto em minha memória. No gesto do lava-pés, Jesus disse: façam vocês o mesmo. Por isso devemos continuar as ações de Jesus Cristo, que não é simples ritos ou simples repetições de ritos, mas de atitudes. Repetir atitudes. Atitudes de amor,
atitude de serviço, atitude de entrega, atitude de renúncia, atitude de obediência, atitude de fraternidade. Estar na igreja é estar à disposição dos irmãos para servir e dar a vida. Dar a vida. Na quinta-feira eu dizia para os coordenadores, nós temos que trabalhar pela igreja e dar a vida pela igreja. Por isso, que com este gesto de hoje, Jesus nos ensina um grande mandamento, que é justamente esse: é maior aquele que serve. É maior aquele que serve. Por isso, vamos aproveitar esse momento que vamos visualizar o lava-pés, para podermos também transformar a nossa vida, assumir o serviço e lavar os pés dos irmãos.